E hoje o assunto nós vamos tratar é muito importante. Vamos tratar sobre independência emocional, autoconhecimento, validação interior. Vamos tratar sobre isso. Quantas pessoas nós percebemos que vivem uma verdadeira dependência emocional? Quantas pessoas elas vivem uma dependência emocional exagerada? Você já parou para observar? Ou talvez, quem sabe, seja você que precisa descobrir ou já reconheceu que vive essa dependência emocional. E o que isso tem causado na sua vida ou de alguém que você conheça? Um exagero de dependência emocional. Quero te citar um exemplo. De fato, o que seria dependência emocional? Por esse ponto que eu vou te explicar agora, para que tu nunca mais esqueça esse exemplo que eu quero te dar. Imagine a dependência emocional como fosse a chave que é da sua vida e ela estivesse no bolso de outra pessoa. A dependência emocional como se fosse a chave da sua vida que estivesse nas mãos de outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca a sua felicidade dependente do outro, e seja no relacionamento conjugal, seja no... Claro, a gente se completa em um relacionamento conjugal, entenda isso. Mas quando você coloca essa demasia de uma dependência da sua felicidade, como se você, para ser feliz, dependesse exatamente somente daquilo. Que qualquer momento você pode se frustrar. Quando você, por exemplo, é ignorado, quando uma resposta que você estava esperando não acontece da forma que você queria. Então, a dependência emocional é como se a chave da felicidade da sua vida dependesse de uma pessoa e ela estivesse no bolso dessa pessoa. Porque você precisa compreender que a dependência emocional é essa relação em que a vida só faz sentido, eu só estou feliz dependendo daquilo que aquela pessoa me valide. Dependendo da validação dessa pessoa, eu me sinto feliz ou não. Então, a dependência emocional é quando você depende de ser validado também por essa pessoa. Quando você vive à mercê de que essa pessoa lhe valide a todo momento, sabe? É que o seu dia só vai ser incrível na dependência emocional quando você é validado por uma outra pessoa. Então, a dependência emocional é essa carência exagerada em que eu só me sinto feliz dependente do que aconteça através do outro. E isso pode ser por uma amizade, pode ser no relacionamento. Entende? A dependência emocional, ela te afasta de ti mesmo, do teu mundo real, da felicidade que tu pode proporcionar a ti, muitas vezes consigo mesmo. Então, a dependência emocional é essa muleta que eu só consigo andar se o outro me validar, se o outro estiver próximo. Sabe que é os principais sintomas? Vamos aprender agora os sintomas de dependência emocional para que você identifique. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal. Eu sou o terapeuta Michel Sampaio. Eu faço lives pela manhã e também às 22 horas, só que às 22 horas eu faço na segunda, na quarta e na sexta. Fora os vídeos que eu tenho no canal. Meu papel aqui é te ajudar a lidar com as suas emoções. Então, já te convido a me seguir nesse canal, te ajudar a crescer, evoluir emocionalmente. Quais os sinais que você vive a dependência emocional? Você já parou para pensar quais os sinais que pode revelar a dependência emocional minha? Bom, o primeiro sinal, medo. O medo excessivo da rejeição e do abandono. O medo do abandono, da rejeição, eles também podem revelar algo que não aconteceu exatamente agora nessa relação de amizade, de relacionamento conjugal, digamos assim, mas pode revelar que você já traz esse trauma, muitas vezes de uma infância, de uma adolescência, de outros abandonos recentes, e isso gerou um trauma emocional em você, justamente por conta desse medo do abandono, de novamente acontecer isso com você. E só em pensar no medo do abandono, da rejeição, isso já rouba a tua paz, isso já te deixa dependente. Isso já te faz fazer tudo o que for necessário para que isso não aconteça novamente. Então você se sacrifica, você adoece, você se desgasta, você fica sobrecarregado, mas no fundo, é por conta dessa dependência do medo de ser abandonado, da rejeição. Então você não mede esforços para que isso não aconteça novamente. Isso está muito ligado ao primeiro tópico,
o medo da rejeição pode estar ligado justamente pelo abandono, aí gera em você uma dependência. Você quer que aconteça qualquer coisa, mas que não passe novamente pelo abandono, pela rejeição. Isso pode estar ligado muito a esse medo. O próximo ponto é dificuldade. Muito, mas muito. Tem muita gente que tem dificuldade extrema de dizer não. O medo de dizer não justamente porque acaba acontecendo que essa pessoa não impõe limite. Ela se desgasta, ela fica cansada, ela fica sobrecarregada. Muitas pessoas, elas vivem em dificuldade de impor limite, de dizer não. Por quê? Porque essas pessoas, elas não compreendem que vive essa dependência. Quando ela vive essa dependência emocional, elas não conseguem impor limite, porque na cabeça, na mentalidade dela, também o não pode gerar o sentimento de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser deixado para trás. Então, algumas pessoas, elas vivem isso, e isso vai gerando essa dependência emocional. Ela pode estar extremamente sobrecarregada, cansada, sabe? Mas ela vai dizer sim só para agradar. Ela não tem um limite de uma autoidentidade, de um autoconhecimento, de aprender a dizer não. Precisa entender que é muito importante você compreender isso. Desenvolver o limite para aprender a dizer não. Há momentos que você pode estar muito cansado, muito cansada, sobrecarregada, e você não coloca limites que você possa dizer um não naturalmente. Próximo ponto que eu quero que você entenda, se você está vivendo um exagero de dependência emocional, é a necessidade constante de ser validado e de aprovação externa. Você vive essa necessidade constante, que precisa ser aprovado. Hoje em dia, com as eras do digital, um like pode fazer diferença na vida de alguém que vive uma dependência emocional de aprovação. Mas, porém, internamente, como nós estamos falando, em relação entre amigos, em relacionamento, muitas vezes também conjugal, você vive essa necessidade de ser validado. Sabe que tudo que você fizer para o outro, já que você tem essa dependência emocional, precisa ser validado. E quando isso não é validado, isso gera uma dependência gigantesca. A dependência emocional é essa chave que está no bolso de alguém que pode gerar minha felicidade ou não. Eu não tenho identidade própria, e aí eu vivo desde o medo do abandono, da rejeição, eu vivo também a dificuldade de dizer não, eu vivo essa necessidade de ser aprovado. Comentei com você, você já viveu esses 3 tópicos de uma dependência emocional? Qual desses tópicos foi o medo, a dificuldade de dizer não, ou a necessidade de ser visto pela pessoa, de ser reconhecido, que se aquela pessoa não me reconhecer, não me aprovar, não me validar, parece que o dia perde a graça, parece que a vida não tem feito sentido, e eu entro num loop contínuo de tentar ser aprovado o tempo todo por essa pessoa, para me sentir bem, para me sentir melhor. Isso podem ser sinais dessa carência, dessa dependência emocional que você está vivendo. E o que você precisa fazer para vencer essa dependência emocional? Primeiro, aprenda a gostar de você, a amar você. Eu não estou falando que você é perfeito, mas eu estou falando da necessidade também de você se auto-reconhecer, buscar os seus valores. Quando você busca os seus valores, busca ter identidade, pode vencer isso. Eu, como terapeuta, já vivi dependência emocional, que eu tinha dificuldade de dizer não no ambiente de trabalho, porque eu vivi um abandono paterno, e na minha mentalidade eu não queria viver isso. Então, se eu dissesse sim para tudo, todo mundo ia gostar de mim. Mesmo que eu estivesse sobrecarregado, cansado. Isso é o sinal dessa dependência, dessa necessidade de ser aceito. Então, quando você está na raiz desse problema, a dependência, ela começa a fazer, sabe o que com você? Fragilizar a tua autoestima, fragilizar você emocionalmente. A autoestima desce, porque você vive fraqueza nessa necessidade, dessa dependência, você esquece da sua identidade, ou você nem consegue ainda desenvolver. E se você tinha uma identidade, quando você vive a dependência emocional, você acaba esquecendo quem você é, de se valorizar. Não esqueça do seu próprio valor. A primeira regra básica para você vencer a dependência emocional é você analisar quais patamares você está ali. Está no medo, está na dificuldade de dizer não, está na necessidade de ser validado, ou também você perceber assim, poxa, eu tenho um valor, né? Assim também não. Preciso me valorizar. Preciso também caminhar com as minhas pernas. Eu não posso deixar a chave da minha alegria na dependência de uma outra pessoa.